Padre Caetano de Tilé se impressionava, não só pelo acolhimento das pessoas da comunidade. Ele ficou marcado na história do Cristo Redentor e de Fortaleza como padre que era pai. Padre Caetano não só acolhia as crianças, como adotava. Ele deu o próprio sobrenome a mais de 40 delas. Uma das questões que afetou o padre foi o fato de ele perceber muitas crianças, né, de pais que viviam juntos, né, sem o sacramento do matrimônio, e também crianças abandonadas devido à situação caótica, né, do Pirambu. Então o padre se compadeceu, né, da situação. O jornal da época, o jornal Unitário, apontava mais ou menos 6.000 crianças abandonadas, né, e depois um outro jornal mais tarde apontava 2.000 crianças abandonadas no Grande Pirambu, e o padre Caetano se compadeceu e acolheu, fundou em 1969 a comunidade infantil Cristo Redentor. Padre Caetano chegou a receber centenas de crianças na comunidade infantil. Na verdade, chegou a amparar mais de 200 crianças que passaram por aqui, porém cerca de 46 crianças receberam o seu sobrenome, né? Passado o papel na justiça, como ele gostava de dizer, para não dar problema. E quando as pessoas perguntavam, né, se ele queria assumir trabalhos na Alemanha, por exemplo, devido ao seu exemplo aqui, ele dizia que não trocava nada pelos seus filhos cearenses. Era o padre pai de 46 crianças. Isso com o sobrenome ou com a guarda, fora as crianças que passavam por aqui, que eram agregadas aos cuidados da comunidade infantil, ou simplesmente que tinham o padre como pai. Realmente consideramos como filhos mesmos da gente. Acho que filhos não é simplesmente aqueles que a gente vai gerar fisicamente, mas aqueles a quem a gente dá educação, amor, durante toda a sua vida. A prioridade do padre Caetano era no campo educacional. Ele chegou a ser chamado, né, pelo prefeito Vicente Fialho como técnico em educação devido a essa atenção que ele dava especialmente à criança. Então, além desse trabalho, o padre Caetano no centro comunitário fez um trabalho comunitário com o povo, né, e também pelo fato de acolher as crianças na catequese, de ir até as escolas semanalmente, visitando as escolas. A gente pode ver isso, que hoje as pessoas são adultas. Naquela época o padre sentava no chão, contava historinhas, né, cantava com as crianças, levava as crianças para o lazer, né? Inclusive tem muitas histórias da Belinha, que o padre enchia de crianças para levar para o piquenique, para o passeio. Então tem toda uma questão de cuidado, de atenção, de carinho. Também ele confiou a pessoas da comunidade, né? O padre não passava tempo direto com as crianças, mas tinham as chamadas mãezinhas, né, que cuidavam diretamente das crianças, mas sob os cuidados do padre. Maria Alice é uma das filhas do padre Caetano, a criança mais nova que ele acolheu, ainda recém-nascida. Fui abandonada na porta de um médico lá na entrada do PC. Esse médico não quis. Aí conhecia 2 pessoas da renovação carismática, aí me trouxe pra cá, elas 2. Aí entregou na mão dele. Aí no dia ele ficou comigo, mas como tinha muita criança recém-nascida, aí eu tive que ficar com uma cozinheira dele, porque estava muito lotado. Porque a pessoa que criava a gente, ela estava muito sufocada com muita criança. Aí eu fiquei 5 dias lá, e ele ficou sem saber o que fazer. Mas assim, ele ainda ficou comigo. Ele podia ter entregado para alguém, né? Mas ele sempre me quis, sempre. Alice lembra com carinho do pai, que segundo ela, supriu a falta de uma família biológica. É super carinhoso. Eu não sinto nenhuma
nenhuma falta assim de mãe, nunca tive. Nunca. É claro que tem um momento, né, assim, que a gente sente meio, uma hora assim, mas o papai foi tão assim, maravilhoso, que não deu para esperar, assim, não deu para sentir falta. Eu vi o papai como Jesus, assim, eu senti o amor, eu era pequena, uns 13, 14, eu não sabia pequena assim, né? Em relação à religião, eu não entendia muito, mas assim, minha primeira experiência com Deus, com o amor de Deus, foi ele. Porque nele eu via Jesus. Porque ele sempre era carinhoso, ele sempre era amoroso, generoso demais, demais. Sempre ele via o lado bom da gente. Padre Caetano tinha uma vida atarefada, mas sempre encontrava tempo para os filhos. Gostava muito quando ele levava a gente para o Morro Branco. Aí era tudo diferente, né? Era férias, a gente ia para a praia, aí ele olhava a gente na piscina, paizão mesmo. Aí ele ficava, às vezes até sentava, muitas vezes ele deitava assim na piscina, porque Morro Branco tinha umas piscinas, né? Piscinas naturais. Aí ele deitava lá, a gente pulava em cima dele. Eu era muito pequena, mas eu lembro. A gente tinha maior cuidado. Os meus irmãos também maiores cuidavam da gente, mas ele é que se envolvia mais. Ele tinha mais cuidado, assim. Era muita criança, mas mesmo assim ele estava sempre lá. Quando ele viajava para Roma, e às vezes ele ia lá para a família dele, era horrível. Era como se eu tivesse sido abandonado. Era uma coisa tão ruim, ele ficava muito com o coração partido quando ele ia, mas ele tinha que ir, né? Mas quando ele chegava, era, meu Deus, era a melhor coisa do mundo. Alice casou e foi o Padre Caetano que a levou ao altar e também celebrou o casamento. Foi só ele que entrou comigo. E era praticamente só ele que estava na igreja. Foi um casamento que foi ele que organizou, mas assim, era para ficar regulado, que ele queria, né? Mas assim, não foi aquilo, foi do jeito dele, meu casamento simples, como ele sempre foi. Foi ele que entrou comigo. Não tinha que ser outra pessoa, né? Trocou a bata, vestiu a bata e pronto. Ele me batizou, me fez a minha primeira comunhão, me crismou e me casou. Batizou meu filho. Soraya também se considera filha do Padre Caetano, mesmo sem ter o sobrenome dele. Eu sou filha de coração, não tenho o nome dele, mas eu era assim que acompanhava ele, pegava em casa, trazia para cá, lia história, lia livro, lia a Bíblia, a gente brincava aqui, até ele brincava de esconde-esconde com a gente, mandava a gente correr, se esconder, mas ele era uma pessoa bem rígida às vezes, assim, em termos de com licença, por favor, muito obrigada. Educação, ele era muito rígido nessas coisas. Eu gostava mais de ficar aqui com ele do que na minha casa. Eu me sentia, ele, assim, porque ele me escutava, eu tinha vergonha de conversar com a minha mãe certas coisas que eu tinha dúvida, eu perguntava a ele. Então, aquelas dúvidas que eu tinha, eu sempre tirava com ele. O meu pai era o padre, mas o meu pai de morar na minha casa era meu pai, mas o meu pai de tirar dúvidas, certas dúvidas, eu não tinha coragem de conversar com meu pai. Meu pai era muito assim fechado. Meu pai de coração era ele. Soraya também casou, teve um filho com problemas de saúde, mas a vida do garoto ela atribui à intercessão dele. E até hoje eu tenho fé nele, tenho fé em Nossa Senhora Aparecida também, que por causa dela hoje meu filho está de pé, graças a ele. Tenho certeza que ele está lá em cima, não sai de perto dele aqui, porque se não fosse, ele intercede muito por nós. Toda a dificuldade que a gente passa, quase sempre aparece o resultado, assim. Uma vez estava faltando uma mistura, só uma besteirinha, uma mistura, não tinha de jeito nenhum. Eu e os meninos, nós sozinhos, e ele estava viajando ainda, isso antes, né? A minha amiga chegou do nada e trouxe peito de frango. Aí eu nem esperava. Aí só que antes eu tinha pedido, né? Já papai, dá um jeitinho, mas foi dito e feito. Não passa nem meia hora, eu não consegui. Sempre ele estava ali, sempre quando a gente vinha, quando ele estava vivo, a gente vinha, papai, tá faltando isso lá em casa. Aí
Toda semana ele dava um dinheirinho pra gente. Eu botei uma foto dele em cima da minha cama e sempre quando eu vou com as meninas, rezo pra ele interceder por nós, proteger. Padre Caetano foi pastor, teólogo, um conhecedor da Bíblia, exorcista, advogado, engenheiro, escritor. Recebeu vários títulos na terra onde escolheu para viver e realizar sua missão. Entre eles, os títulos de cidadão fortalezense e cearense. Mas o maior título que Padre Caetano foi merecedor está no coração de seus filhos, netos, amigos e toda a paróquia do Cristo Redentor. O título de pai. Ele não podia ver o menino na rua, andava aqui na rua, falava com todo mundo, dava a mão, beijava, pedia a bênção, dava a bênção. Me amadureceu muito, assim, com conversas. Tinha vezes que eu chegava no quarto dele, desesperado. Aí ele, bem calmo, não se preocupe, conversava o que foi que aconteceu. Aí ele, sem pressa nenhuma, conversava normal. E é porque ele tinha um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para resolver. Parava tudo para conversar. Eu até me senti um pouco assim, será que eu estou atrapalhando? Eu até perguntava, pai, estou atrapalhando? Aí ele, não se preocupa. É uma pessoa simples, honesta, amorosa, generosa. Ele é assim uma pessoa que jamais eu vou esquecer. Todos os momentos bons, sempre eu participei com ele, sempre ele estava também nos meus momentos bons também. Até hoje eu tenho uma Bíblia que ele me deu com 15 anos. Meu pai, eu não tenho como, assim, escrever o que era meu pai. Pai, realmente Deus mesmo não achou outro título maior do que o título de pai. E a gente sabe que concretamente na vida de hoje não é fácil ser pai.